A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós com muita alegria para mais um programa A Consolação de Jesus, através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e através também das mídias sociais. Hoje nós estamos em várias mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram e por aí vai, né? Graças a Deus, a Rádio Rio de Janeiro está se reinventando, porque é necessário que façamos realmente essa reinvenção da Rádio Rio de Janeiro, não mais agora exclusivamente em rádio, mas através da internet, que é o meio mais utilizado hoje em dia de comunicação. E nós, na semana passada, falamos a respeito do verdadeiro tesouro aqui no programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30 até 17h25. E nós gostaríamos de convidar a cada um de vocês para participar do nosso programa A Consolação de Jesus, enviando suas mensagens para o WhatsApp 21 98459 3950. 21 98459 3950. Mande mensagens de texto, porque assim fica mais fácil para nós podermos trazer aqui a sua colaboração para o programa A Consolação de Jesus. Temos no programa, além de mim, João Nogueira, os nossos irmãos Henrique Parente, Leopoldo Pio e Renato Souza, que nas últimas semanas têm sido todos os três participando conosco, mas às vezes pode acontecer que um ou outro não possa participar, e nós vamos seguindo adiante com o nosso estudo maravilhoso do Novo Testamento à luz da Sagrada Doutrina Espírita. Então vamos agora à leitura do trecho de hoje, que é: o olho é a lâmpada do corpo. Está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. São 2 versículos apenas que nós leremos agora. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho em estudo de hoje, e é muito interessante, muito interessante. A lâmpada do corpo é o olho, e a gente não pode ficar preso à questão do olho físico, mas sim percebermos que o que Jesus está dizendo é tudo aquilo que nos remete ao exterior. Ou seja,
Como é que nós enxergamos, como é que nós percebemos o mundo exterior? Como é que nós observamos um irmão nosso que está agindo desta ou daquela forma? Como é que nós enxergamos, entre aspas, o enxergar aí, a guerra, por exemplo, que está acontecendo lá na Ucrânia? Como é que nós percebemos tudo o que ocorre aqui no nosso país, com essa polarização política, com essa violência que existe nos grandes centros, com tudo que nós podemos perceber de triste, de dor, de coisas que nos fazem sofrer, que nos fazem entristecer. Nós então precisamos muito, muito perceber que os olhos, não os olhos físicos, mas tudo aquilo que nos mostra o que está acontecendo ao nosso redor, são exatamente a lâmpada do corpo, o que ilumina o corpo. E se nós tivermos um olhar sempre negativo, quão grandes trevas estaremos. Se ao contrário, o nosso olhar foi: isso é bom para mim. Essa doença insidiosa que está agora me acometendo é bom para mim, é boa para mim. Essa dificuldade que eu estou passando agora financeira é boa para mim. Essa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, que reflete aqui no Brasil em muitos dos setores da economia, é boa para mim, por pior que possamos imaginar. Mas como assim, João? A matança de pessoas é boa para mim? Não, negativo. Não é a matança que é boa para mim. A matança deveria acontecer, é necessário, é importante que aconteça, porque aqueles seres se comprometeram com a lei divina e eles deveriam desencarnar da forma que estão desencarnando, porque o acaso não existe. Mas o que é bom para mim é a reflexão de tudo o que acontece. É bom para mim sentir a empatia, me colocar no lugar daqueles irmãos que estão lá na Ucrânia sofrendo. Isso é bom para mim. Faz com que eu cresça, com que eu realmente perceba o quanto alguém que está muito distante fisicamente de mim é importante para mim. Mas, meus irmãos, eu não posso falar sozinho aqui, né? Eu preciso que os nossos irmãos nos ajudem a compreender melhor o que está acontecendo e por que a lâmpada do corpo é o olho, é o sentido, é a percepção. Duas frases importantíssimas, né? Melhor dizendo, 2 versículos importantíssimos e cheios de ensinamento nos deixado por Jesus e agora trazidos aqui à lume, não é? À luz por Mateus, lá em seu capítulo 6, versículos 22 e 23. E por um momento eu me recordei que ouvi certa vez alguém falar de ovelhas míopes, né? Nós somos ovelhas míopes. E fui buscar, eu fui procurar entender, mas por que da expressão ovelhas míopes? Por que a ovelha é míope, né? Míope porque ela consegue enxergar ao seu redor somente até uma pequena distância. Ela tem uma visão periférica de 300 graus. Então ela consegue perceber quem está chegando atrás dela, né? Mas num raio, né, muito curto, tá? Seja ele aí de 3, 4, 5 metros. Mais do que isso, a ovelha não consegue enxergar.
Por isso sim, ovelhas míopes. E eu sou uma dessas ovelhas míopes que necessita do pastor, que é Jesus. Por quê? Porque Jesus está olhando bem mais à frente, não é? Então, por isso que as ovelhas necessitam do pastor e por isso que elas andam agarradinhas umas nas outras, coladinhas, para não se perderem e para enxergarem onde todas, né, onde a maioria está indo, seguindo o pastor, seguindo o chamado, seguindo a orientação do pastor. Então, que a gente possa ser grato, né, ao Cristo que é os nossos olhos, né? Os nossos olhos de mais adiante e de bem mais adiante também. Mas quando a gente vai lendo os versículos e precisamos entender, né? Se os seus olhos forem bons, isso significa dizer que se o seu pensamento também for bom. Porque se você olha com amor, com carinho, para tudo que é bom, né? Com aquele sentimento de bondade, se a gente olha sempre a coisa boa, imagina, por exemplo, o nosso anjo guardião, né? Nosso anjo da guarda. Ele não desistiu, né? Nem poderia desistir de nós se olhasse tão somente para as dificuldades que nós traríamos. Não, muito pelo contrário. Olhou sim para as coisas boas que nós vimos carregando, sim, porque já temos. Muito embora ainda sejamos espíritos muito carentes, não é? De melhoramento, mas já carregamos sim algumas coisas boas. E é em cima dessas coisas boas que nós vamos conseguir realizar outras coisas boas e ir aumentando a nossa cota, né, de florescer, né, o nosso caminho, tá? Então ele diz lá, todo o seu corpo será cheio de luz. Quando você pensa em doutrina espírita, né, nós precisamos entender que olhar pelo lado bom de todas as coisas é como se fosse o remédio, o primeiro medicamento que nós recebemos para que aquela situação não seja de um impacto muito maior, ou seja, para que a nossa cruz não fique ainda mais pesada, porque ela fica mais pesada por nossa culpa. A cruz que nós carregamos, todos nós podemos suportar, mas infelizmente acentuamos o peso dela. E precisamos sim aprender a olhar para fora de nós, não só para aquilo que acontece conosco, não é? Mas para fora de nós também com esse mesmo olhar. Entendermos que as coisas precisam ser vistas, precisam ser analisadas e vislumbrando sempre que Deus está por trás disso tudo. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec diz lá, né, indaga assim, que é Deus? E obtém como resposta, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Tá? Então a gente precisa entender que Deus está em tudo. E se Deus está em tudo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Até mesmo aquilo que aos nossos olhos a gente possa por um momento achar que é ruim, não é ruim. É bom. É porque daquilo sim poderá se extrair a coisa boa. Porque senão Deus não permitiria. Tá? Então ele completa lá no seu segundo versículo, né, Mateus, né? Se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Evidente, se meu pensamento é um pensamento para olhar somente a crítica, somente a coisa errada, não é? Eu viverei na sombra, eu viverei sim acompanhado de uma psicosfera que é contrária a essa luz de amor, essa luz de misericórdia, essa luz de fraternidade que é a revelação trazida pelo Evangelho, a luz trazida pelo Rabi da Galileia, não é?
para todos nós, sinalizando o caminho, sinalizando o direcionamento para todas essas ovelhas míopes que nós citamos aqui no início da nossa explanação a respeito de 2 versículos, repito, né? 2 versículos apenas, mas de grandes, de inúmeros ensinamentos. Isso, Renato. 2 versículos apenas, mas é Jesus, né? Jesus, quando fala, encerra ensinamentos maravilhosos em meia palavra, diríamos, né? E é isso, nós precisamos trabalhar dentro de nós para que realmente os nossos pensamentos sejam otimistas, de coragem, de paz, de luz, de amor e por aí vai, não é? Mas é preciso ter coragem para mudar o que está dentro de nós. Meus irmãos, vou fazer coro com vocês. 2 versículos apenas. Esse apenas entre aspas, né? Mas eles dizem tanta coisa, né? Que fazem a gente assim pensar a respeito principalmente do olhar. Os olhos representam, né, a candeia, a luz do corpo. Mas como disse o João também, não é, né, no sentido material, físico, mas é num sentido mais profundo, espiritual. Eu diria, né, o olhar que a gente tem. O olhar para as coisas. Como a gente está olhando. E como isso nos ajuda a perceber o sentimento que move as nossas ações. E se pergunta, né, o que está acontecendo comigo? Quando a gente pensa na coletividade, a gente pergunta o que está acontecendo com as pessoas. Que olhar é esse? É um olhar para a luz? Um olhar para as trevas? Quais são os nossos sentimentos diante das coisas? Isso tudo faz uma diferença incrível. Uma grande lição, esses 2 versículos. Incrível mesmo, né? Faz a gente ficar pensando a respeito dos valores que tomam a gente, a nossa alma. Qual o olhar que a gente está diante da vida, diante das pessoas, das circunstâncias, como já comentado. Eu me lembrei de uma grande poesia, eu diria. É, na verdade, uma música do Milton Nascimento e do Fernando Brant, onde eles falam, né, de uma pessoa que ela está sofrendo, que ela provavelmente perdeu, né, algumas coisas e perdeu um grande amor, e ela está num estado assim bastante triste, depressivo, e a letra ela mostra para a gente, dá um exemplo muito interessante da mudança do olhar, como tudo pode mudar. Eu vou ler para vocês a letra do Fernando Brant, do Milton Nascimento, da música chamada Outubro, que diz assim: tanta gente no meu rumo, mas eu sempre vou só. Nessa terra, desse jeito, já não sei viver. Deixo tudo, deixo nada. Só do tempo eu não posso me livrar, e ele corre para ter meu dia de morrer. Mas, se eu tiro do lamento um novo canto, outra vida vai nascer. Vou achar um novo amor, vou morrer só quando for. Ah, jogar o meu braço no mundo, fazer meu outubro de homem, matar com amor essa dor. Vou fazer desse chão minha vida, meu peito é que era deserto, o mundo já era assim. Tanta gente no meu rumo, já não sei viver só. Foi um dia, e é sem jeito que eu vou contar. Certa moça me falando, alegria de repente ressurgiu. Minha história está contada, vou me despedir. Essa é a letra onde mostra alguém que inicia, né, de uma maneira triste, como comentei no início, depressiva, aguardando o dia de morrer porque a vida perdeu interesse.
Mas aí ele começa a dizer, mas se desse lamento, ou seja, desse sofrimento, eu tiro um novo canto, ou seja, eu passo a olhar para isso de forma diferente. Outra vida vai nascer. E aí ele vai discorrendo como já foi lido. Então o nosso olhar, a maneira como a gente encara a vida, olha as circunstâncias. João falava da empatia em relação aos acontecimentos, ou seja, a gente perceber em nós o que o outro está sentindo, a dificuldade do outro. A gente até entende que a dor, as circunstâncias são inevitáveis, mas a gente não precisa estar indiferente a tudo isso. Nós entendemos que somos espíritos imortais, que vamos viver para sempre. Mas quem quer viver para sempre sem qualidade? Quem quer viver para sempre na tristeza, na angústia, na depressão, na raiva, né, no ódio, no ressentimento? Alguém aí quer viver dessa maneira? Ou alguém aí, ou na verdade para todos nós, né, essa pergunta, vamos querer viver de uma maneira melhor, mais feliz, com harmonia? Então, é preciso realmente olhar diferente para as coisas. Tentar perceber o mundo com os olhos do outro também, a dificuldade que ele passa. Para que a gente mude tudo. Porque o olhar para as coisas pode modificar muito essas coisas. E todos esses sofrimentos, um dia, eles cessarão. Mas é preciso que a gente modifique o olhar. Como diz o Mestre Jesus, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É importante olharmos para a vida, para as circunstâncias de uma maneira diferente. Pelo menos no segundo momento. Se no primeiro momento é difícil, como na letra da música, mas no segundo momento a gente pode, tem condições e deve olhar de maneira diferente. É isso que estamos aprendendo com os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Assim como comentaram o João, o Renato, falando da dificuldade, da miopia que a gente tem. Então podemos sim modificar o nosso olhar e construir uma vida diferente, uma vida melhor, com mais harmonia e mais prazer, com certeza. É verdade, Henrique, é verdade. A gente tem que buscar realmente essa compreensão que a doutrina espírita nos transmite, porque olha que coisa, né? Esses dois versículos seriam tão mal interpretados se nós não tivéssemos a doutrina espírita para nos esclarecer. A lâmpada do corpo é o olho, e pode aí ser interpretado de mil maneiras. Mas com essa visão da doutrina espírita, compreendemos aquilo que Renato e Henrique estão nos transmitindo, né? Nós vamos enxergar de acordo com o que temos no nosso íntimo. Nós enxergamos as coisas de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Se nós, por exemplo, somos pessimistas, não adianta eu olhar uma natureza belíssima, um animal lindo, coisas maravilhosas, que eu vou enxergar somente problemas. Tá tudo muito bom, daqui a pouco vai acontecer uma coisa ruim. Pelo amor de Deus, vamos enxergar tudo com os bons olhos. O que vai acontecer mais na frente, vai acontecer. Nós não devemos sofrer por antecipação, porque se nós sofremos por antecipação, estaremos sofrendo no mínimo uma vez a mais. Se a gente tiver que sofrer mais na frente, vamos sofrer. Mas se nós já estamos sofrendo agora, porque nós já estamos antevendo algo que vai acontecer, na verdade que pode acontecer, aí nós sofremos mais de uma vez. E cá entre nós, ninguém gosta de sofrer, né? Mas, meus irmãos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa A Consolação de Jesus, a segunda parte. E se vocês quiserem e puderem mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, é o 21 98459 3950. 98459 3950. Voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. E este programa tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, lá na Bíblia, o Novo Testamento, onde Jesus tem os seus ensinamentos, que são captados pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Além disso, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e terminando com o Apocalipse. Não temos pressa em fazer esse estudo logo, em terminarmos logo os livros. Não, nada de pressa. O que a gente quer aqui é realmente compreender cada uma das passagens do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, de acordo com os ensinamentos que nós recebemos da espiritualidade superior pelo nosso codificador, o nosso grande Allan Kardec. E nós, então, queremos contar com a participação de vocês, como dizemos sempre. Mande seu recadinho por texto para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar aos sábados, de forma inédita, 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, às 16h30. Das 16h30 às 17h25. É um horário assim diferente, né? Mas é isso aí. Então, sábado inédito às 9 horas da manhã, e a reprise desse sábado é na terça-feira, 16h30. Bom, nós estamos estudando aqui o olho é a lâmpada do corpo, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Tivemos aí a participação do Renato Souza, do Henrique Parente na primeira parte, e agora vamos ouvir o nosso Leopoldo Pio. E aí, Léo, esse tema é um tema muito interessante. O que você entende dele? Meus queridos João, Renato, Henrique, vocês já devem estar acostumados com o meu hábito de tentar sintetizar o trecho lido pelo João a cada semana com uma ou duas perguntas. São perguntas não só para nós aqui que estamos conversando e fazendo o programa juntos, mas especialmente para os nossos ouvintes. E a citação, a parábola que João traz hoje, ela assim me marcou muito fortemente. Eu nunca havia parado para pensar nela e ela me chama a atenção por várias razões. Mas eu sintetizo todas as questões que vocês levantaram em uma pergunta. De que forma nós estamos acostumados a olhar o mundo e as nossas próprias vidas? De um modo pessimista ou otimista? Nós já somos capazes de superar a nossa própria miopia? Como disse bem o Renato, eu me reconheci muito no que o Renato falou, porque eu sou míope. Eu tenho essa alteração visual e que realmente me impede de enxergar bem à distância e que me faz usar um óculos que faz um reparo da minha visão. Então, fazendo uma brincadeira com essa questão das ovelhas míopes, se nós somos ovelhas míopes, será que a gente já está disposto a encontrar um óculos que faça com que a gente enxergue melhor aquilo que a gente não consegue enxergar por conta própria? E o que seria esse óculos? Será que não seria as palavras que Jesus nos legou? São as palavras dele que fazem com que a gente saia do materialismo, do imediatismo, do egoísmo e da vaidade. Me parece que esses vícios que eu acabei de citar, entre outros, o materialismo, o imediatismo, o egoísmo e a vaidade, são produtores dessa miopia. Enquanto a gente não conseguir botar para fora, neutralizar esses vícios que fazem parte de nós, que somos ainda homens velhos, ainda não somos homens novos, nós continuaremos a ter essa miopia e nós muitas vezes ainda ficaremos encantados com essa miopia, que é uma ignorância, de certa maneira,
com relação àquilo que é realmente transformador em nossas vidas. Isso me faz lembrar também um amigo, um grande amigo, que há anos atrás a gente conversando, e ele falando que não queria conflito numa certa situação, que ele queria encontrar uma pessoa para a vida dele, mas que o mais importante para ele era conseguir reluzir luz para as pessoas. Essa frase, que me parece, até onde eu sei, é uma invenção dele, saiu quase que espontaneamente, e me parece muito bonita, porque reluzir luz é você muitas vezes não ter ainda a luz dentro de si, não ter essa lâmpada tão bem iluminadora assim, mas pelo menos já ter aquela intenção de reproduzir a luz que a gente encontra em outras pessoas. E essa frase de Jesus, né, a lâmpada do corpo é o olho, me lembrou essa frase desse amigo, né? Porque ele percebia ali, eu quero fazer bem para as pessoas, eu quero encontrar alguma luz em mim, e se eu não encontro essa luz ainda muito forte por conta das minhas imperfeições, que pelo menos eu aprenda com as pessoas que estão em volta de mim, retirando de cada uma delas algo de bom. E isso já é uma tremenda inversão daquilo que geralmente nós fazemos, porque como ainda nós estamos de certa maneira encantados com a nossa miopia, com a nossa ignorância, é muito mais fácil para nós ainda criar um ambiente negativo ou reproduzir um ambiente que já é negativo. E quantos ambientes negativos não existem na nossa realidade cotidiana? O próprio João remeteu agora a um dos vários conflitos entre países que existem mundialmente e que é apenas aquele que tem maior visibilidade na mídia. É bom a gente lembrar, existem muitos outros que acabam não chegando ao nosso conhecimento. E para terminar, tudo isso que vocês falaram me fez lembrar também de uma pequena história contada por um filósofo que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, e que ele diz o seguinte, que eu acho que serve muito bem para ilustrar essa ideia de que nós precisamos observar o mundo e a nós mesmos de uma outra maneira. A história é a seguinte. Em nossos livros de leitura, havia a parábola de um velho que, no momento da morte, revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então os filhos compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência. A felicidade não está no ouro, mas no trabalho. Me parece que essa pequena parábola, retirada de um livro infantil, muito provavelmente, que dá início a um pequeno texto desse autor, ela representa muito bem essa ideia de que nós precisamos ter outras lentes para observar o mundo, para que a gente veja mais profundamente e mais além do que meramente as questões materiais e as questões mais imediatas de nossas vidas. Isso, exatamente, Léo, exatamente. Nós ainda temos bastante o que aprender, né? Nós ainda temos muita coisa que experienciar na vida para que a gente possa realmente compreender a nossa existência, as pessoas que estão conosco, as pessoas que de alguma forma participam desse trabalho todo, que é o trabalho de construção dentro de nós do reino de Deus, porque a gente não vive sozinho, né? E se nós enxergamos as pessoas que nos rodeiam com um olhar errado, a gente atrasa, retarda esse aprendizado todo que nós podemos ter. Se nós olharmos as pessoas ao nosso redor com aquele olhar de otimismo, aquele olhar de, olha, aqui tem uma oportunidade para eu crescer. Essa pessoa aí que eu acho chata, essa pessoa que eu acho inconveniente, que eu acho rude,
ela é aquela pessoa que está colocada na minha vida com um propósito muito maior, que é o propósito de fazer com que eu enxergue a beleza de transformar aquela antipatia, porque é uma antipatia, em compreensão. Fazer com que eu realmente passe a ter paciência, passe a ser generoso, passe a ser verdadeiramente fraterno e verdadeiramente cristão. Esse é o objetivo, e se a gente enxerga a pessoa com aquele olhar de reprovação, de antipatia, né, utilizando a mesma palavra, aí a gente acaba não conseguindo crescer verdadeiramente. Vamos olhar o mundo, olhar as coisas todas que nos rodeiam, tudo aquilo que nós enxergamos de forma rude, errada, vamos enxergar com um olhar de ensinamento, de compreensão, de aquilo ali é bom para mim. Eu não sei como, mas é bom para mim. Deixa eu tentar mudar o meu canal íntimo. E é isso, meus irmãos. Vamos então passar as mensagens que recebemos de vocês, essas mensagens através do WhatsApp, que muito nos alegram, muito nos fazem enxergar, né, que realmente estamos no caminho certo, que o programa A Consolação de Jesus está agradando, está de alguma forma colaborando com a compreensão de cada um dos irmãos que estão ligadinhos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Bom, vamos então ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp, que é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Temos aqui a nossa irmã Maria Silvia, manda boa tarde, abraços fraternos para todos nós. É a Silvia de São Cristóvão. Obrigado, minha irmã, para você também, sua família, tudo de bom. Aqui a Marinalva, que dá uma dica aqui de um filme, falando que é um filme muito interessante, que ela diz, Questão de Fé. Vale a pena assistir. É um filme chamado Questão de Fé. Bom, não conheço, mas tá aí a dica da nossa Marinalva. Obrigado, Marinalva, e vamos em frente. O nosso irmão Helder Campos Jana diz assim: boa tarde, meus irmãos, paz e bem a todos. É uma satisfação voltar a ouvir o programa A Consolação de Jesus, sempre com excelentes explicações do estudo. Eu acho que os verdadeiros tesouros estão na transformação moral do homem. É quando o homem deixa de ter apego aos bens materiais, deixando de acumular bens, vivendo apenas com o estritamente necessário e sendo caridoso com o seu próximo. Aí estará o seu tesouro, o seu coração. Bom, assim eu entendi. Muito bom o tema hoje. Excelente. Obrigado. Helder Campos Jana, de Braz de Pina, e manda também um forte abraço a todos. Helder, muito obrigado. O entendimento é individual, né? A gente tenta aqui trazer o entendimento espírita, mas cada um de nós vai realmente puxar para este ou para aquele lado, dependendo daquilo que nós estamos vivendo, dependendo do que nós temos de experiência adquirida ao longo de séculos e séculos e milênios dessa nossa existência, né? Então, a transformação moral é fundamental realmente, e deixar de ter apego aos bens materiais, isso vai levar tempo ainda, né? Quando nós nos moralizamos, como você lembrou, nós vamos realmente tendo uma visão diferente da vida. E essa visão diferente faz com que nós vivenciamos de forma não mais como vivíamos antes. A gente já não mais tem aquele apego fortíssimo aos bens materiais. A gente já utiliza os bens materiais para
conseguirmos sermos melhores, conseguirmos ajudar ao próximo, e isso é fundamental na nossa vida, como você bem diz. Obrigado pelo teu recadinho, Helder, e continue mandando seus pitacos aqui, que são muito bons, tá? Esse texto aqui que eu li do nosso irmão Helder se refere ao programa da semana passada, mas está sempre em dia. Obrigado aí, um abraço para você e para sua família, Helder. Aqui temos também o Alcinei, nosso irmão Alcinei, que fala a respeito de um assunto aqui, que é um assunto interessante, mas como não tem a ver com o tema, nós agradecemos ao Alcinei e pedimos para que você continue enviando seus recadinhos, tá bom? Suas mensagens. Isso é muito importante para cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu queria já deixar aqui o tema da semana que vem, que é Deus e o dinheiro. Em algumas traduções, Deus e o Mamon. Como vocês sabem, nós estudamos aqui, lemos o texto na Bíblia de Jerusalém. É diferente daquelas Bíblias mais tradicionais aí do protestantismo, que é normalmente usada a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Essa nossa é uma Bíblia católica. Entendemos que é uma versão muito interessante, é uma tradução muito interessante, por isso que nós trazemos ela. Mas normalmente também a gente pega outras versões e traz para cá, para a gente poder compreender. Então, semana que vem, estudaremos o capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no versículo 24, um versículo apenas, e que a gente vai ter muita coisa aqui para conversar, para debater, para que nós possamos compreender direitinho essa relação, até fazendo um paralelo com o que o nosso irmão Helder acabou de trazer, né? A questão do dinheiro, a importância do dinheiro. E aí não só o dinheiro, mas todos os bens materiais que nós podemos usar para ajudar o próximo ou não. Pode ser algo que vai nos prejudicar. E aí? Será que a gente consegue compreender direitinho o que fala Jesus e que foi captado aqui pelo evangelista Mateus? Vamos ver na semana que vem o que os nossos irmãos vão nos dizer a respeito do assunto. Bem, meus irmãos, queria lembrar que nós continuamos aqui com a campanha da Rádio Rio de Janeiro para que nós possamos equilibrar as nossas finanças. Como sabem, né, em janeiro nós arrecadamos 40% menos do que normalmente arrecadamos, né? Caiu muito. Tivemos uma ajuda muito grande em fevereiro de cada um de vocês. É uma coisa assim admirável como a gente faz o apelo e vocês captam esse apelo e atendem a esse apelo de forma tão caridosa. Isso realmente é caridade, isso realmente é fraternidade, porque quando nós colaboramos com a Rádio Rio de Janeiro, nós estamos ajudando inúmeras pessoas a ter acesso a esses ensinamentos que nós, graças a Deus, hoje já temos e faz um bem muito grande para nós. E aí a gente quer realmente compartilhar com outras pessoas. Tantas e tantas pessoas ao longo desse tempo que eu estou aqui na Rádio Rio de Janeiro, estou desde 1995 no programa Caminho do Senhor, tantas e tantas pessoas que a Rádio Rio de Janeiro vem ajudando, e muitos são os relatos, né, de pessoas que dizem: olha, eu ia me suicidar, mas ouvindo vocês eu desisti da ideia, mudei de ideia, hoje me transformei, estou melhor, graças a Deus. E é para isso que existe a Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado a cada um de vocês, e quem puder colaborar, entre lá em nosso site radioriodejaneiro.digital, e tem lá o Clube da Fraternidade. Vocês podem saber como vocês vão doar e colaborar com a Rádio Rio de Janeiro. Ou então ligue para 21 3386 1422. Esse número também é o WhatsApp, 3386 1422. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, que beleza, Senhor,
essa natureza que nos envolve, Mestre. Que eu, Senhor, que todos nós, Senhor, temos olhos verdadeiramente de ver essa beleza, que tudo foi construído para o meu bem, para o nosso bem, para que nós pudéssemos realmente superar esse momento que nós vivemos e crescer moralmente, Senhor, fazendo coro com os irmãos que estão numa posição mais elevada em termos de evolução espiritual. Que nós possamos todos juntos ecoar esses ensinamentos teus, Jesus, para que mais irmãos possam ter a beleza de enxergar não a dor punitiva, mas a dor regenerativa, a dor que ensina, a dor que faz com que eu cresça cada vez mais em minha vida, na vida daquelas pessoas que possam estar ao meu redor e que eu possa, Jesus, fazer a diferença na vida delas, que nós possamos ser verdadeiramente espíritas, verdadeiramente cristãos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que Tu nos conferes, por tudo que chega à nossa vida, pelas doenças que chegam, Senhor, pelos sofrimentos, porque isso também me faz crescer muito. Obrigado pela compreensão de hoje, Senhor, e que a Tua paz seja com cada um desses irmãos que estão aqui acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro o nosso programa. Que assim seja, e graças a Deus. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta.